vai ser o portador do recado de Deus aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E é motivo de alegria, eu quero parabenizar a Igreja Torre Forte, 23º ano de aniversário. Quero parabenizar o apóstolo Cleito, toda a equipe, os oficiais, obreiros, pastores, por essa grande festa, 23 anos, muitas batalhas vencidas, muitas conquistas, mas como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando essa igreja a concluir o propósito que Deus tem, uma igreja missionária, uma igreja verdadeira que ama almas e missões. Eu quero agradecer a Deus e parabenizar cada um de vocês. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 1 em diante, quero fazer menção da palavra de Deus, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder fazer uso da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que quando eu recebo o convite do apóstolo Cleito, duas coisas acontecem: uma alegria imensa, e também um temor muito grande. Meu Deus, parece que eu comecei a pregar hoje, mas é sinal que ainda nós estamos dependentes dele, porque o próprio Jesus, ele diz em João capítulo 15, se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Ele diz também: sem mim nada podereis fazer. Então estamos aqui totalmente dependendo dele, louvado seja Deus. Neemias capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor: e quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha e vamos nos encontrar num dos povoados da planície de On. E eles, contudo, estavam tramando fazer-lhe mal. Por isso enviei mensageiro com esta resposta: estou executando ou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-lhe um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta e que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que vocês, ó judeus, estão tramando uma revolta e por isso estão reconstruindo um muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazeres em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, e por isso vamos conversar. E eu lhe mandei a resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um tema muito glorioso, a qual Deus colocou no anjo da igreja, no coração da igreja, o tempo de reconstruir, o ano de Neemias, para que possamos entender esse texto que acabamos de ler. Eu quero voltar contigo um pouco lá no livro de Êxodo, capítulo de número 1, no seu versículo de número 23, a Bíblia vai dizer que havia um povo que clamou a Deus, um povo que buscava a Deus para que Deus pudesse tirar aquele povo do Egito. Sabemos que depois da morte de José, Êxodo capítulo 1, José, filho de Jacó, aquele que o pai o deu uma túnica de várias cores, após a morte dele,
ele era governador do Egito. Diz a Bíblia que levantou-se um novo faraó, e esse faraó oprimiu o povo de Deus. Esse faraó dava trabalho para o povo de Deus, mas o texto é bem claro em dizer em Êxodo que quanto mais esse povo, louvado seja o nome do Senhor, clamava a Deus, quanto mais faraó oprimia o povo de Deus, melhor dizendo, mais esse povo crescia. A Bíblia vai dizer que eles trabalhavam dia e noite. E no versículo 23 de Êxodo capítulo 2 vai dizer: e eles clamaram a Deus, e o seu gemido chegou até a Deus. Quanto mais faraó oprimia o povo de Deus, mas o povo de Deus crescia. E eu quero abrir um parênteses aqui para declarar uma palavra profética para a tua vida. Nada vai parar o crescimento da obra de Deus, nada vai parar aquilo que Deus tem na tua vida. Deus é aquele que faz crescer em meio à perseguição. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, foi em meio à perseguição que Deus ele deu resposta para profetas, homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis 26 que a terra estava seca e todos desceram para o Egito. Mas no versículo 12 vai dizer: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. A Bíblia nos diz também em Isaías capítulo 6, que no ano que morreu o rei Urias, Isaías entra no templo para adorar Deus, e Deus revela a glória dele no ano de morte, no ano de dor. Mateus capítulo 4 vai dizer que depois que o Senhor Jesus Cristo jejuou 40 dias no deserto, e enfrentou o diabo e venceu pelo poder da palavra, os anjos vieram e prepararam uma mesa para o Senhor no deserto. É em meio à dor, em meio à perseguição, que Deus ele vai te levantando e te dando a vitória. Aleluia. Esse povo clamava a Deus, esse povo gemia, e diz a Bíblia que o seu gemido chegou a Deus. Então Deus levanta um libertador por nome de Moisés. Todos conhecem o texto e conhecem a história, a qual Deus, ele vai até Faraó, mas ele fica perguntando para Deus: Deus, como eu vou ir até este Faraó? Porque eu não sei falar, eu não sei argumentar, aleluia, eu vou dizer quem sou eu? Aí Deus vai dizer: eu sou o que sou, Moisés. Era Deus dizendo: não importa, Moisés, quem você é, o importante é quem eu sou na tua vida, e eu vou na tua frente para te dar o livramento e libertar o povo. Todos sabem do texto que Deus mandou aí as pragas no Egito. Este povo ele sai do Egito marchando, louvado seja o nome do Senhor, calçaram seus pés, aleluia, vestiram as suas roupas e saíram do Egito para proclamar uma grande festa para o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que após esse povo passar pelo o Mar Vermelho, eles começam a trajetória a qual Deus havia prometido até chegar em Canaã. Este povo é cuidado por Deus, esse povo é carregado nas mãos de Deus. A Bíblia diz que de dia Deus mandava uma nuvem para guiar este povo, para refrescar este povo, de noite uma coluna de fogo. A Bíblia diz que a sandália crescia nos pés das crianças, as roupas não envelhecia, água tinha da rocha, maná tinha ao amanhecer, tinha carne no deserto. Deus cuidou deste povo como uma mãe cuida de uma criança. Deus cuidou deste povo como uma galinha cuida dos pintinhos. Mas esse povo, louvado seja o nome do Senhor, após chegar à sua terra, após chegar o lugar que Deus havia prometido, após construir uma casa de adoração, porque outra hora eles adoravam em uma tenda, mas agora já levantou-se uma casa de adoração. Este povo começou a deixar o Senhor, este povo começou a voltar para outros deuses que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, e começaram a adorar a outros deuses. Então Deus vai levantar os profetas para advertir este povo, e um desses profetas é Jeremias, e Jeremias vai dizer: quem deu crédito à minha pregação? Jeremias começa a anunciar que se esse povo não voltasse para Deus, não voltasse a beber a água das suas próprias cisternas, Deus havia de levar este povo para o cativeiro. Mas esse povo não dava ouvido
ouvido. Então Deus o permitiu o cativeiro. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor invade Judá e Jerusalém, e acontece 3 invasões. Na primeira invasão, eles levam os nobres, está lá em Daniel capítulo 1, leva Daniel, Misael, Azarias, louvado seja o nome do Senhor, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, leva os nobres. Na segunda leva mais de 10 mil judeus. Na terceira leva, aleluia, derruba os muros, queimam as portas, destrói a casa, o templo do Senhor, e leva os utensílios. Este povo é levado para o cativeiro, e dentro deste cativeiro babilônico havia uma promessa de Deus, que promessa que este povo não ficaria para sempre no cativeiro. Deus havia preparado um homem que não era crente, que não era judeu, que não servia a Deus, mas um Ciro, louvado seja o nome do Senhor, a qual dias em Isaías 45: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Deus levanta um homem, Ciro, para tirar esse povo da Babilônia e levar para a Pérsia. E diz a Bíblia Sagrada que agora quem está na Pérsia é Neemias. Neemias, louvado seja o nome do Senhor, está servindo o rei Artaxerxes na Pérsia. Esse Neemias, louvado seja o nome do Senhor, é um homem comum, não era sacerdote, não era profeta, não era levita, mas era um homem comum, louvado seja o nome do Senhor, a qual Deus o escolheu para reconstruir e fazer uma grande obra. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 2, aleluia, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir as fortes, para aniquilar aqueles que parecem que são. Diga para o teu irmão: Deus escolheu você para fazer uma grande obra, aleluia. Nesse meio termo, louvado seja o nome do Senhor, no contexto de Neemias, nós sabemos que muitos outros tentaram reconstruir. Dentro desse contexto, Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, mas este povo, louvado, não tinha ânimo para construir. Esse povo não tinha força. Lá em Ageu capítulo 2 vai dizer que este povo começaram a construir as suas casas e esqueceram a obra do Senhor. Por isso Deus levanta o profeta Ageu dizendo: levantai-vos e trabalhai-vos, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Este povo então, ele não tinha força, não tinha ânimo para reconstruir. A Bíblia diz no Salmo 137 que eles penduraram as suas harpas no salgueiro, não louvava mais, não dançava mais. A cultura judaica é uma cultura de dança, cultura de louvor. Então eles não adoravam mais pelas lutas, pelos cativeiros, pelas invasões, por aquilo que eles passaram. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias, filho de Alaquias, louvado seja o nome do Senhor, ele estava ali como copeiro, louvado, servindo ao rei. Alguns historiadores vão dizer que Neemias, ele nasceu no cativeiro babilônico e foi levado para ser copeiro e trabalhar para o rei Artaxerxes. E eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida. Você pode ter nascido em uma família conturbada, em uma família comum, aleluia, em um cativeiro, mas Deus manda lhe dizer: você não vai morrer neste cativeiro, porque deste cativeiro Deus te levantará para reconstruir algo na tua casa, na tua família, nos seus projetos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neemias, a palavra, o nome Neemias significa Deus consola, louvado seja o nome do Senhor, ou aquele que consola, melhor dizendo. Diga para o teu irmão: tem consolo de Deus para a tua vida. Aleluia, Deus é aquele que consola. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 16, o Senhor olhou para os discípulos e disse: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu rogarei ao Pai e enviarei o Consolador, ao qual o mundo não conhece nem pode ver, mas estará com você e estará sobre vós. E Ele está aqui nessa noite, o Consolador, o Senhor da igreja, o que levanta, o que ergue, o que distribui os dons, o que dá força, o que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele está aqui para te levantar, para te erguer, para te dar força, para você reconstruir. Aleluia.
Nós sabemos que construir é fácil. Entre aspas, se um arquiteto, um engenheiro, ele pega um terreno plano, ele sabe como vai fazer e como vai terminar. Só que reconstruir é difícil, porque você vai pegar uma obra inacabada, vai pegar uma obra pela metade, vai pegar uma obra destruída, vai pegar uma obra que alguém parou. Neemias, ele não era governador, não era arquiteto, não tinha recurso, mas ele tinha um desejo de reconstruir. E a Bíblia vai dizer que ele era copeiro, ele servia ao rei na mesa, ele provava do vinho antes do rei experimentar daquele vinho. Ou seja, Neemias está trabalhando para o rei, está na Pérsia trabalhando para o rei. E a Bíblia vai dizer que quando o seu irmão Anani vai até a ele, volta de Jerusalém, e ele pergunta como é que está a cidade do que sepultaram os nossos pais. Ele diz: olha, a cidade está toda destruída, as portas foram queimadas, os muros foram destruídos. E Neemias começou a se entristecer, ele começou a ficar triste. Diz a Bíblia que ele começou, mesmo triste e abatido, ele continuou servindo ao rei. Deixa eu liberar algo de Deus para a tua vida, aleluia. Quem sabe você chegou aqui triste, abatido, sem força para caminhar, dizendo para Deus: eu preciso de uma palavra na minha vida, eu preciso de um renovo. Mas mesmo na tua pouca força, tu não tem negado o nome do Senhor. Mesmo na tua pouca força, você tem continuado servindo ao rei. Mesmo na tua força, você tem dado o melhor para o rei, e o rei há de recompensar a tua vida, porque a Bíblia diz que ele não despede ninguém de mão vazia. Aquilo que você veio buscar, ele vai colocar nas tuas mãos. Continua servindo ao rei, porque a Bíblia diz: servir ao Senhor com temor e alegria. Quem sabe você chegou dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso de uma palavra. Quem sabe você entrou aqui triste, abatido, mas o Deus que consola está dizendo: mesmo na tua pouca força, aleluia, você não tem negado o meu nome, e já foi falado nessa noite que ele dá força ao cansado, multiplica o poder daquele que não tem nenhum vigor. Diga para o teu irmão: recebe força para caminhar, recebe. A Bíblia diz que Elias, depois que comeu o pão e bebeu daquela água, ele caminhou por 40 dias no deserto. Através dessa palavra eu profetizo que você vai ter força para caminhar, força para servir o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. E eu vejo algumas revelações dentro desse contexto. Primeiro, mesmo triste, ele continuava servindo ao rei. Mesmo triste, ele estava servindo ao rei. A primeira revelação é: não deixa de servir ao rei por conta das lutas dessa vida. Eu estou chateado, hoje eu não vou. Eu estou triste, eu não vou. Mas é aqui que ele te renova, é aqui que ele te dá força, é aqui que ele libera uma palavra profética para você poder caminhar no dia da manhã. Mesmo triste, ele estava servindo ao rei. E servindo ao rei, o rei olhou para ele, porque a Bíblia diz que a alegria, formoseia o rosto, mas pela dor da alma, o espírito se abate. Ele estava com a dor na alma, o espírito estava abatido por conta dos muros que estavam destruídos, por conta que a sua terra natal dos seus pais estavam toda, destruída. Então Neemias, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a estar triste, mas mesmo assim servindo ao rei. E o rei pergunta para ele: por que está triste, Neemias? Ele diz: como eu posso me alegrar sabendo que a terra dos meus pais estão toda destruída? Então o rei pergunta para ele: o que eu devo fazer por ti? Pede. E ele diz: olha, eu peço permissão ao rei, para que o Senhor me conceda permissão para ir reconstruir. O rei libera, e o rei liberando, ele pede também cartas, autorização para poder passar pela cidade, para poder receber recurso, madeira. A segunda revelação de Deus para a tua vida é: Deus está liberando autorização para você entrar e sair. Jeremias vai dizer, aleluia: eis que vos dou autoridade para derrubar, edificar. Deus está dizendo: eu estou te dando autorização. Aonde tu pisar a planta dos pés será abençoado. Aonde pisar a planta dos pés será teu por herança. Ele libera a
cartas para Neemias, libera autorização, libera passagem. Sabe o que Deus está dizendo? Esse lugar que você quer entrar, eu estou liberando passagem para você entrar. Essa faculdade que você quer fazer, eu estou liberando passagem para você entrar. Esse projeto que não está dando certo, eu já estou liberando passagem para você construir esse projeto que Deus tem na tua vida. Aleluia. Ele libera cartas. E a terceira coisa que o rei diz: olha, você não vai sozinho, Neemias, eu enviarei um exército para ir contigo. Diga para o teu irmão: você não vai reconstruir sozinho. Deus está liberando um grande exército, aleluia, para ir contigo. Deus está dizendo: você não está sozinho, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o tem e o livra de todo mal. Eis que o Senhor está enviando anjos para ir contigo na tua caminhada, na tua jornada. É Deus dizendo: aonde você entrar, eu entro contigo. No trabalho que você entrar, eu entro contigo. No projeto que você entrar, eu entro contigo. Você não vai sozinho reconstruir. Deus está dizendo: eu estou contigo. Quando passares pelas águas, não te afogará. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nenhuma chama arderá em ti, porque o quarto homem da fornalha está contigo. Aleluia. Aplaude a Ele. Aleluia. E diz a Bíblia: louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai, libera. No capítulo 1 de Neemias, o rei libera cartas, libera um grande exército, e Neemias ele vai. E quando ele chega, a Bíblia diz que por 3 dias ele fica em silêncio e não declara nada a ninguém. Diga para o teu irmão: tem momentos que nós temos que fechar a boca. Salmos 46:10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Neemias, 3 dias, ele olha as 12 portas de Jerusalém, observa tudo, mas observa calado, observa quieto. Sabe por que muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, as coisas não dão certo? Porque abrimos a boca demais, falamos para aqueles que não é para falar, contamos antes de acontecer. Aí gera inveja, como gerou a inveja nos irmãos de José, porque contaram o sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está dizendo: deixa o milagre acontecer. Depois que acontecer, você nem precisa contar, o teu próprio testemunho vai testificar aquilo que Deus fez na tua vida, na tua casa, na tua família. É Deus dizendo: vai comprar, fecha a boca, vai fazer, fecha a boca, vai reconstruir, fecha a boca, vai viajar, fecha a boca, porque eu estou trabalhando no silêncio na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fica quieto e não declara nada a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E após ele observar, ele começa a reconstruir os muros, ele começa a levantar, a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Sanbalate e Tobias começam a se levantar contra Neemias. Neemias não tinha recurso, Neemias não tinha projeto na mão, mas apenas ele começou, porque ele acreditava no Deus, aleluia, que é fiel. Porque a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Talvez você entrou aqui e diz: não sei como vou fazer, eu não tenho condição, eu não tenho, aleluia, sabedoria humana. Mas Deus está dizendo: dá o primeiro passo, porque o resto eu te capacito, o resto eu te dou sabedoria, eu te dou autorização. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Neemias começa aquele projeto, ele começa a reconstruir, ele começa a trabalhar. E a Bíblia vai nos dizer que Sanbalate e Tobias está se levantando contra Neemias. Sanbalate e Tobias, opositores da obra, estão se levantando. Engraçado que todo mundo viu aquela obra, aqueles muros destruídos,
e ninguém colocou a mão para reconstruir. Mas quando Neemias começou a reconstruir, eles começaram a se levantar. É sempre assim na obra de Deus. Enquanto você está sentado sem fazer nada, não haverá oposição, não haverá levante, não haverá, louvado o nome do Senhor, pessoas que vão se levantar. Mas aleluia, faz um teste e começa a louvar, a adorar, a fazer missão, a evangelizar, a jejuar, aleluia, a fazer a obra de Deus. Você vai ver que vai começar os levantes. E quem sabe você entrou e disse: depois que eu comecei a fazer a obra de Deus, parece que o levante aumentou. É porque o inimigo quer que você pare, que você retroceda, que você para. Mas Deus está dizendo: não pare, porque eu sou fiel para terminar aquilo que eu comecei na tua vida, diz o Senhor. Aleluia. Olha o que diz em Neemias 17. Neemias 4:17 diz assim: e que o que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material, faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. Neemias 4:17. Ou seja, eles começaram a se levantar. Eles começaram a se levantar contra Neemias. Então Neemias, ele teve que ter uma certa vigilância. Neemias diz: olha, vamos trabalhar, mas vamos trabalhar vigilante. Vamos fazer a obra, mas vamos fazer a obra vigilante. Então ele começa, uma mão na espada, a outra na colher, e não parou a obra para dar atenção para os opositores, para o inimigo, para aqueles que questionam. Então ele estava vigilante, com a mão na espada e a outra na colher, ou seja, trabalhando para o Senhor, mas vigiando. Se o inimigo vier, espada nele, mas não vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, aleluia, mas é contra os principados, potestades, aleluia, mundos tenebrosos desse século. Por isso Neemias revestiu das armaduras, Neemias se revestiu das ferramentas do Senhor. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra profética. Hoje Deus está colocando a ferramenta nas tuas mãos para você trabalhar para o Senhor. Hoje Deus está colocando autoridade na tua mão. Você vai chegar dentro do teu lado, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro do teu trabalho, e vai dizer: aqui não Satanás, aqui não opositor, porque Deus colocou autoridade nas minhas mãos. Eu vou continuar reconstruindo, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor, e não vou parar para dar ouvidos aos adversários. Aleluia. Ele não parou, ele continuou. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos parar porque a luta está grande, mas não é momento de parar, é momento ainda de se revestir mais. Apóstolo, eu oro, estou reconstruindo, mas a luta dobrou. Ele coloca mais ferramenta. Se a espada não der certo, ele coloca um capacete. Se o capacete não der conta, ele põe o escudo da fé. Se o escudo da fé não der conta, ele calça os teus pés com a preparação do evangelho. Aleluia. Mas quando o inimigo vier, você vai estar revestido com as armaduras de Deus. E a Bíblia diz que o escudo da fé apaga todos os dados inflamáveis do maligno. Naquele tempo, o soldado romano se revestiu com a armadura, e eles tinham um escudo. Nesse escudo, louvado seja o nome do Senhor, eles molhavam aquele escudo. Quando os inimigos lançavam uma flecha de fogo, batia naquele escudo, apagava a flecha do maligno. Deus está dizendo: eu estou colocando o escudo sobre a tua vida. Quando vier a seta dizendo: não vai dar certo, não vai conseguir, tu vai levantar o teu escudo da fé e vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e da prova daquilo que se espera. Eu tenho fé e acredito que eu vou continuar reconstruindo a obra de Deus na minha vida. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, ele
no capítulo 6, quando souberam que Neemias já tinha fechado todas as brechas e não havia brecha nenhuma no muro, mandaram um recado para ele. Observe o texto: quando souberam que não havia mais brecha nenhuma. Aleluia. Quando você diz, eu vou fechar as brechas, louvado seja o nome do Senhor, quando você está fechando as brechas, é aí que o inimigo vai se levantar mais. Porque o inimigo não quer que eu e você feche as brechas, porque se a brecha estiver aberta, ele entra. Mas quando ele viu que as brechas estavam todas fechadas, eles queriam destruir totalmente Neemias. Mas eu aprendo uma coisa, que quando ele manda um recado para Neemias, Neemias não para a obra para dar ouvido a Sanbalate, Tobias e Gesem. Primeira coisa, não dê ouvido com aquele que não tem aliança com Deus. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele será plantado como uma árvore junto aos ribeiros, cuja folha não cai, e tudo que ele fizer prosperará. Aleluia. Vai vir pessoas que não têm aliança com Deus, vai vir pessoas, aleluia, ímpias, querendo, aleluia, dar pitaco, querendo falar o que você deve fazer. Mas Deus está dizendo: não dê ouvido àqueles que não têm aliança com Deus, dê ouvido a homens e mulheres de Deus, a palavra que sai deste altar, porque é a palavra que renova, aleluia, é a palavra que te dá direção, aleluia. Neemias, ele não dá ouvido. Só que voltando um pouco lá no capítulo 1, eu acho muito interessante que Neemias, ele faz uma oração de confissão de pecados, dizendo: Senhor, perdoa, porque nós pecamos contra ti e não demos ouvido aos seus mandamentos. 2 Crônicas 7,14 vai dizer, e a oração que ele faz é parecida com a oração de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Só que o que eu acho interessante no capítulo 1 e o seu versículo 8, ele diz assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu o espalharei sobre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias, ele faz uma oração de decreto, dizendo: Senhor, lembra daquilo que o teu servo Moisés declarou, que o Senhor nos tiraria de uma terra, aleluia, do Egito, e levava para uma terra que mana leite e mel. Pecamos sim contra ti, mas ele orou decretando a palavra tem poder. E Deus está dizendo: começa a orar decretando a palavra de Deus. Senhor, se a tua palavra diz, Senhor, em Isaías 53, que o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade, pelo poder da palavra eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Se a tua palavra diz em Apocalipse 3,7 que o Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu declaro as portas abertas na minha vida. Se a tua palavra diz que contra Israel não vale encantamento, eu não tenho medo de inveja, de macumba, de olho gordo, porque a tua palavra diz que contra Israel não vale encantamento, e contra, aleluia, maldição sem causa não repousará, aleluia. Começa a decretar a palavra dentro da tua casa, dentro do teu lar. Começa a orar em cima da palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Josué capítulo 1 vai dizer: não te apague da tua boca o livro desta lei, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, eu farei prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Os céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, aleluia.
Diga para o teu irmão, se você soubesse o poder da palavra, você já entrava na tua casa hoje profetizando dentro de lá. Você já chegava no teu trabalho amanhã profetizando. Você já chegava na tua empresa profetizando, dizendo: não aceito a falência, porque Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Aleluia. Se você soubesse o poder da palavra, eu creio que você sabe, porque neste altar tem saído palavra. Deus está dizendo: começa a usar a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. De vez em quando vem os profetas e diz: olha, apóstolo, eu vejo uma obra de macumba, botou o teu nome no jacaré, na boca do sapo, vai dar dor de barriga, porque a Bíblia diz que Deus me chama pelo meu nome, e Ele diz ainda: eis que na palma da minha mão eu tenho gravado o teu nome. Até no teu nome tem poder, até no teu nome tem fogo. O diabo não tem poder nem no teu nome, nem na tua vida, nem na tua alma, porque a Bíblia diz: quem é de Deus, o maligno não pode tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aplaude a Ele. E diz a Bíblia Sagrada que Ele não dá ouvido, louvado seja o nome do Senhor, a quem não é servo de Deus. Ele não deu ouvido. Por 4 vezes Sanbalate mandou a notícia dizendo: vamos conversar, mas estava armando a morte de Neemias. E quando o diabo não pôde tocar em Neemias, tentou tocar na moral de Neemias. Quando o diabo ele vê que não pode tocar em você, ele tenta tocar na tua moral. Lembra de Daniel? Fizeram um decreto dizendo que qualquer orasse para outro Deus, a não ser o Deus ali da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. Mas mesmo assim, Daniel continuou orando 3 vezes por dia, abrindo a janela ainda e orando ao Deus de Israel, dizendo: maior é aquele que está conosco. Mas como viu que não havia defeito em Daniel, então tentaram acusar a Daniel. E pela 5ª vez, então, disseram para Neemias: olha, nós temos carta nas mãos dizendo que você quer ser rei, que você quer ser alguém importante aqui, que você quer estabelecer profetas, levita. Então tentaram acusar a moral, aleluia, de Neemias. Mas Neemias disse: não, isso aí é tudo mentira, porque o que eu quero não é fama, o que eu quero é reconstruir. Eu não quero, aleluia, posição. O que eu quero é ver os muros e a obra do Senhor de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ele tentou, louvado seja Deus, mas Neemias mandou uma mensagem dizendo: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Eu estou fazendo a grande obra e eu não posso parar. É Deus dizendo nessa noite: não pare aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para dar ouvido com aquele que não tem aliança com Deus. Não pare aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para dar ouvido à crítica, para dar ouvido a opositores, para dar ouvido àquelas pessoas que não faz e não quer que você faça. Louvado seja o nome do Senhor. Eles: eu não posso parar. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, vai dizer: tu, porém, vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, ele olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Uma vez que você levantou a mão, aleluia, aceitou Ele como teu Salvador, não dá para voltar para trás, não dá para parar. O segredo é marchar, o segredo é continuar. O Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga o meu povo que marcha. Não dá para voltar mais para trás, é hora de continuar, é prosseguindo, aleluia, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mateus 24 vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. O segredo está em perseverar. Eclesiastes 7:8 vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o começo. O começo é difícil, no meio é impossível, mas no final o Senhor tem uma bandeira de vitória. A Bíblia diz em Tiago: bem-aventurado o varão que passa pela provação, porque depois de ter passado receberá a coroa da justiça, a qual Deus o prometeu. Aleluia. O próprio Deus, aleluia, Ele nos dará um galardão por aquele que perseverou, por aquele que não olhou para trás. E Ele disse, aleluia: eu não posso parar. Diga para o teu irmão: você não pode parar. Eu quero ler aqui em Salmos capítulo 20,
e o seu versículo de número 8, Salmos 28, esse versículo ardeu em meu coração, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim o Salmo 20, e o seu versículo, o seu verso de número 8, que diz assim, aleluia, versículo 7, alguns confiam em carro e outro em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, verso 8, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carro, outro em cavalo, mas nós fazemos menção do Senhor. Uns se curvam, outros caem, mas nós se levantamos e estamos de pé para reconstruir a obra de Deus, para reconstruir. Eu não sei nessa noite o que você veio, aleluia, reconstruir. Eu não sei nesse ano o que você quer que Deus reconstrua na tua vida. Quem sabe a tua vida espiritual, quem sabe, aleluia, a tua vida sentimental, quem sabe a tua vida conjugal, a tua vida financeira. Eu não sei, mas hoje Deus está colocando ferramentas nas tuas mãos para você reconstruir. O Senhor está dizendo essa noite, tu não pode parar, porque Ele está fazendo uma grande obra, aleluia, a obra é grande, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez você está olhando com seus olhos carnais, mas lá na frente você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, e vai ser bem, aleluia, que Deus deu aquele tema, eu não posso parar, porque a obra é grande, aleluia, a obra na vida do teu esposo é grande, a obra na vida do teu filho é grande, a obra na tua casa é grande, você não pode parar. Sabe por que a tua casa está de pé? Porque você está de joelho orando, está de joelho clamando. Sabe por que o teu marido está de pé? Porque você está de joelho dobrado, orando, clamando, dizendo, eu não vou parar, eu creio no Deus da salvação, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eles quiserem servir outros Deus, sirva, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus já está dizendo essa noite, continua clamando, orando, porque eu vou entrar na tua casa, eu vou salvar os teus, eu vou salvar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e vai louvar e engrandecer o nome do Senhor junto contigo, diz o Senhor. Lucas 9:62. Agora eu disse, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia, não pare, a luta pode vir, aleluia, aleluia, pode vir a luta, a dificuldade, louvado seja o Senhor, mas Deus está renovando as tuas forças nessa noite, para tu continuar. Se tu passou esses 2 anos de pandemia, está aqui, é porque a obra é grande na tua vida, porque o projeto é grande na tua vida. Quantos se foram, quantos desistiram? Você vai ver muita gente desistindo, parando no meio do caminho. Ali talvez alguém olha para mim, para vocês, como é que pode? Tanta luta, tanta dificuldade, tanto levante, tanto opositor, louvado seja o nome do Senhor, e agora esse homem não para, essa mulher não para. É a força que Deus te dá para continuar, é o renovo que Ele te dá para continuar, e Deus está te renovando nessa noite, para você continuar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sanbalat e Tobias não tinham direito à herança de Deus, e você, se você for olhar no decorrer do livro de Neemias, diz a Bíblia Sagrada, que quando Neemias se afastou um pouco de Jerusalém, do templo, colocaram Sanbalat e Tobias para dentro da casa do Senhor. Mas quando Neemias ficou sabendo, arrancou os móveis de Tobias e botou para fora. Ou seja, não tem negócio com aquele que não tem aliança com Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te dando autoridade. Se o inimigo não sair, tu vai lançar ele para fora, dizer, aqui não, Satanás, na minha casa não, na minha empresa não, na minha família não. Deus está te dando autoridade, porque o inimigo, ele vem de mansinho, coloca uma cadeira, coloca, daqui a pouco ele está sentado no sofá, daqui a pouco ele está tomando conta da casa, mas Deus está dando discernimento, visão de águia, autoridade para você, e dizer, se eu falei que ele não tem herança, ele não vai participar da
naquilo que Deus projetou na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão, nem tudo é para todos. Neemias podia dizer, coitadinho, não tem onde morar, vamos deixar ele aqui no templo do Senhor. Neemias voltou para correr. Diga para o teu irmão, se Satanás não sair, aleluia, você vai passar por cima com a autoridade de Deus que Ele está colocando nas tuas mãos. Se coloque de pé, aplaudindo e adorando o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode parar, você não vai parar. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje Deus está te dando autoridade. Eu gostaria de fazer uma oração daqui mesmo. Estenda as suas mãos para frente, louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, consagra as minhas mãos agora, asperge uma gota do teu sangue sobre as minhas mãos. Coloca agora no local da enfermidade. Se não der para colocar, põe sobre o seu coração. E eu vou fazer uma oração neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, visita o teu filho, a tua filha agora, Senhor. E eu lhe peço, Pai, na autoridade que o Senhor deu, naquilo que está escrito em Marcos 16, ide por todo o mundo pregar o Evangelho, e toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E os sinais seguirão se crê em teu nome, expulsarão o demônio. Colocar as mãos sobre os enfermos e o curarão, Pai. Essas mãos estão ungidas, consagradas. O anjo do Senhor, anjos ministradores, começa a tocar. Se houver hérnia de disco, se houver caroços agora, seja destruída em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor olhou para aquela figueira e disse: seca pela raiz. No nome de Jesus Cristo eu dou autoridade, caroço, seca pela raiz, enfermidade, nos rins, na bexiga, no sangue, nos ossos, nos nervos, sejam destruídos agora. E naquilo que está escrito em Isaías 53, pelas suas pisaduras, o teu povo já é sarado, já é curado. E eu agradeço pela cura, pelo milagre, pela unção. Começa, ó Deus, a renovar o teu povo. Começa, Senhor, a dar línguas estranhas. Começa a dar, meu Pai amado, canto que minarava suri me canto, remanda na pai. Começa a renovar o teu filho, a tua filha, que entrou nessa noite, vai sem força para caminhar. Pega na mão dele, na mão dela, ela barava série me canta na mandai. E começa a sentir o renovo agora. Começa a sentir a unção dele que te toca, do alto da cabeça até as palmas dos pés. Ele te renova agora. Ele coloca a ferramenta agora. Ela é barava suri me canto, é fácil. É mando que me naravassúria. Eu vejo Deus curando colunas aqui nessa noite. Você vai fazer os exames e vai trazer para o apóstolo e vai ver que Deus confundiu o médico, arrancou a hérnia de disco, porque Deus, ele te cura agora, ele te toca agora. Eleva série me canto, ele manda gai. Eu vejo Deus visitando os sangues aqui nessa noite. Diabetes alta vai voltar ao normal agora, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele manchou de calavassura e cai. Ela é para a vassúria. Você não vai parar. Ela é mandar, porque hoje ele te renova. Hoje ele te dá força. Hoje ele te dá graça. Hoje ele pega nas tuas mãos. Recebe essa unção. Em nome de Jesus, eu vejo Deus visitando ossos. Eu vejo Deus movimentando cartilagem, nervo. Eu vejo Deus alabaravassuri me canta na mandai tocando. Elevassuri me cai. O anjo vai começar a tocar aí nos seus ossos agora. Ele vai movimentar os teus ossos como ele movimentou. Aleluia. E Ezequiel 37, cada osso se juntou no osso, cada nervo criou o Deus da criação. Ele está aqui nessa noite. Ele disse: haja luz e houve luz. E eu declaro: haja cura, haja nervos, haja cartilagem, haja sangue novo. Ela é para a vassura e me cai. Medula óssea seja visitada agora. O DNA, o Senhor está tocando. Labirintite, ele está curando. Enxaqueca, ele está, rapaz. Deus está dizendo: você não vai ser dependente do remédio, aleluia, porque ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Recebe a tua cura em nome de Jesus.
como a maracia, vai as ela mantui decaia sobre decalamandaragai. Toma posse e diga comigo: eu creio. Em nome de Jesus. Procure a dor e faça aquilo que você não poderia fazer. E se houver algum testemunho, levanta a mão como sinal de Deus. Tem alguém que entrou enfermo nessa noite? Tem uma irmã lá atrás. Se alguém tinha caroço, nódulos, procure o nódulo, porque não está mais, porque Jesus te cura hoje. Se você tinha dor na coluna, faz um sinal. Dá um sinal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Toma posse da cura. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que vai fazer exame e vai ser surpreendido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele te cura nessa noite. O Deus que cura, o Deus desse altar, o Deus, aleluia, que fez os céus e a terra, está te curando, está te tocando, e grande será o testemunho para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer ao apóstolo Pedro por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.